Boa tarde a todos. Eu fiquei com essa enorme responsabilidade de falar por último, mas eu prometo ser bem breve, até porque já houve aqui contribuições bem significativas. Eu queria separar essas falas em 3 eixos, basicamente, né? A Luciana, o Joedi e o Nelson falar de política pública, né? O cidadão vive na cidade, ele quer ser atendido na saúde, na segurança, no transporte, no serviço social, né? É a vida como ela é. O Fábio faz uma transição, fala, olha, pensando em eleição, esse sujeito que está ali, que pode depositar o voto em você ou não, ele precisa reportar você de alguma maneira. Então, o Fábio faz uma conexão entre a aplicação da política, você gera bem-estar com política pública, planejamento, varejo, né, planejamento da política pública em si, para que o eleitor te perceba, de alguma forma. E aí a gente entra, talvez, para a última etapa disso, que é, aí então entra a campanha eleitoral. Na ciência política, a gente tem pelo menos 3 grandes campos que explicam como é que o eleitor decide o seu voto. Essa que a gente está discutindo aqui é uma das principais, e talvez ainda que permanece ainda muito viva, que a gente chama de um eleitor racional. O eleitor é racional. Esse termo racional, ele é um termo neutro, né? Você pode discordar das escolhas que o sujeito fez, mas aí existe racionalidade ali. Ele tem uma escolha, ele olha para quem identifica qualquer escolha, que ele reporta, e ele vota. Você pode não gostar disso, que isso é uma outra discussão. E dentro desse conceito do eleitor racional, a gente pode falar que há 2 dimensões que se sobrepõem, muitas vezes. Tem eleições que vão pender mais para um lado e tem outra que vai pender mais para o outro, que é o voto retrospectivo. Em eleições municipais tende a prevalecer o voto retrospectivo. O sujeito vai olhar para o prefeito, ele fez o quê pela cidade? Ele me ajudou? Ele melhorou meu bairro? Então, o voto retrospectivo. E o voto prospectivo, que é aquele eleitor, geralmente, é uma eleição crítica, que vem um candidato de inovação, que está olhando para frente, que está, geralmente, é oposição, né? É o prospectivo. Geralmente, quando o prefeito está com uma avaliação ruim, a gente está diante de uma eleição prospectiva. E aí vai entrar comunicação. Nos 2 pontos, precisamos de comunicação. E eu vou explicar por quê. Nós não somos um data center do Google que guarda todas as informações durante 4 anos. Nós não guardamos informações durante 4 anos. A parte da cidade que a gente vive é muito restrita. A gente vai ao trabalho, vai à escola, vai à igreja, vai ao clube. Então, a gente captura algumas informações do mundo prático. Mas, na hora de decidir o voto, eu vou considerar isso, né? Algumas coisas vão sumir, vão desaparecer. Outras relações eu não vou associar ao candidato, né? Então, algumas coisas desaparecem nesse período, por comportamento natural nosso. E também tem os candidatos novos, os candidatos estão se apresentando. Então, vai precisar de comunicação aí. Para quê? Para resgatar essas informações, fazer essa conexão entre o que foi aplicado, o que não foi aplicado, por que não foi aplicado, informar quem são os candidatos, quem eu sou, que valores eu trago, que propostas eu tenho. Então, campanha, apesar do eleitor ser racional, a gente tem essa compreensão dentro da ciência política, apesar dele ser racional, né, há fatores, que a gente chama de fatores exógenos, que é a campanha eleitoral, que perturba, no sentido positivo, né, esse processo racional dele. Algumas informações estarão mais enfatizadas na agenda eleitoral e outras não. Se essa agenda conectar com a reputação de um candidato, é melhor para ele. Se outras agendas não aparecerem durante a campanha, pode ser pior para um, melhor para outro. Então, a campanha eleitoral é uma batalha de comunicação. A partir do mundo prático, não adianta inventar água na lua, não adianta. Porque o eleitor é racional, o eleitor não é bobo. Esse é o ponto. Vamos lá? Então, aí eu entro agora na minha parte, que eu prometo ser bem rápido, que é campanhas eleitorais orientadas por dados. E aí é uma compreensão, se a gente está falando que a campanha eleitoral é uma batalha de comunicação, eu preciso planejar essa comunicação, essa campanha eleitoral da melhor forma possível. E uma estratégia muito eficiente é utilizar ciência de dados, né? Eu preciso fazer perguntas. Quem é meu eleitor? O que ele quer? Quais são as suas esperanças, suas dores? Né? Como é que ele me vê, como é que ele me percebe, enfim, existe uma N perguntas que toda campanha precisa fazer. Agora, você tem 2 formas de responder a perguntas que, eventualmente, você formule durante sua campanha. Responder intuitivamente, método tradicional, com grande chance de erro,
porque a intuição pode estar partindo de amostras muito enviesadas, amostras ruins, pode estar ouvindo um campo do eleitorado e não outro, né? Ou campanhas orientadas por pesquisa, dados, ciência de dados. Tá? Vamos lá. Opa, eu passo. É o amarelo? Bom, então a gente parte sempre de campanhas. As campanhas têm um problema, né? Ou vários problemas, né? Mas a principal delas é: eu preciso eleger meu candidato. Então ele pode, a partir desse grande objetivo, formular várias perguntas para chegar nesse objetivo, né? Não se elege porque eu quero. Se elege porque tem alguma coisa entre os eleitores de expectativa, de informação, informações às vezes truncadas, informações fragmentadas, que eu preciso organizar isso, né, e apresentar para esse eleitor. Então, pergunta é a principal questão que num planejamento de campanha você precisa definir claramente. Não uma pergunta, né, mas algumas 2 ou 3 principais perguntas que vão se desmembrar em alguns conjuntos de perguntas. Instrumento. Eu preciso, numa campanha eleitoral, ter instrumento para capturar o dado, ou seja, e mensurar esse dado, né? Capturar e medir esse dado. Tá? Esse instrumento é que a gente pode ver aqui, que a gente vai ver. Existem vários tipos de instrumentos. Alguns instrumentos são melhores, outros são piores. Alguns instrumentos são bons, mas mal aplicados. Alguns instrumentos são bons, capturam os bons dados, mas na hora de analisar, a gente peca na hora de analisar e aí você tem problemas. Seu diagnóstico vai ser ruim, apesar do bom dado, apesar do bom instrumento. Bom, e finalmente o ponto que eu estou falando, que é interpretar os dados. Então a gente está diante de o que é sinal, né, e o que é ruído. Dentro desse conjunto de dados que você está coletando, para tentar responder uma pergunta, o que de fato é sinal, ou seja, algo que de fato é relevante para a sua estratégia de campanha, para a sua comunicação, e o que de fato, o que é só ruído, não serve para nada. Pode descartar. Então, no Informa, a gente trabalha com a ideia de metodologia multidisciplinar, né, porque a gente entende que o mundo se tornou tão complexo, né, o eleitor tem tantos acessos à informação, a vários canais de informação, é um eleitor não só que busca só estabilidade, busca mobilidade, é um eleitor que está conectado com grupos sociais desterritorializados, fora do território dele, ele troca informação não mais face a face, ele tem interesses que não são mais só locais exclusivamente. Então, esse eleitor se tornou uma grande pergunta para nós na hora de fazer uma campanha. O que ele é? O que ele pensa? O que ele de fato deseja? Tá? Então, o primeiro grande método que a gente pode usar é as quantitativas. As pesquisas quantitativas são as pesquisas clássicas, né, pesquisa de opinião, que a gente vai fazer perguntas e quantificar, contar essas respostas para tentar tirar dali algumas conclusões. Agora, pense que não é a resposta só e exclusivamente que importa. Importa é a pergunta que você está incluindo no questionário. O eleitor pode responder muita coisa, mas as perguntas é que vão direcionar a compreensão que você vai ter geral disso. Então, as perguntas importam muito aqui nesse processo. A outro método, grande método, as qualitativas, que o próprio Fábio comentou. Enquanto a primeira quer saber quantos são, a segunda quer saber como eles pensam, qual é a compreensão desses dados. Eles compreendem o mundo como? Quais são os quadros interpretativos que o eleitor utiliza para compreender o seu bairro, a sua cidade, os candidatos, né? Quais são os valores que ele leva em consideração, o que naquele contexto eleitoral, porque os contextos variam e mudam, né? Não só territorialmente, mas no tempo, estão prevalecendo, quais são os valores que não estão prevalecendo. Então, é um tipo de pesquisa que aprofunda, traz insights bem poderosos, embora não sejam, você não possa criar grandes inferências a partir dele, mas o conjunto de quant e quali dá um grande arsenal aí para a gente. E a última que eu colocaria aqui, que é digital, que na verdade é o método, né, que vai utilizar tanto quali quanto quant. Quando você está diante de dados que são de natureza digital, é possível você tirar dali, extrair dali quantitativos e também compreensão. E por que eu estou colocando o digital aqui? Porque o cidadão de hoje ele já não é mais o cidadão que vive no mundo offline só, né? Ele é um cara que está conectado. Antigamente, eu passei por isso, e eu acho que muitos aqui, a gente entrava na internet, né? Ligava lá o telefone, dava aquele sinalzinho, a gente entrava na internet. Ninguém mais entra na internet, a gente está na internet permanentemente, né? Então, a nossa vida online e offline, elas se sobrepuseram.
elas estão sobrepostas. A gente emite opinião, a gente compra, a gente faz praticamente tudo pelo digital, né? E esse comportamento interessa também você ouvir, você observar, para entender o que está acontecendo entre aqueles possíveis eleitores. O dado digital não é voto, né? Mas ele pode se transformar em voto. Então, o que está acontecendo? O que você está ouvindo daquele ambiente? Eu trouxe aqui um caso que a gente fez, isso é uma pesquisa inédita que a gente fez, de São Paulo, da pré-campanha de São Paulo. A gente pegou 5.000 publicações no mundo digital, no ambiente digital, né, e eu trouxe como um caso aqui, um exemplo para vocês de que acontece nesse mundo digital quando você consegue extrair esse dado. Aí, com o uso de inteligência artificial, viu, Judy? Para capturar o dado, classificar o dado. Então, essa rede, que a gente está ali, parece um pouco confusa, mas cada linhazinha daquela é alguém que interagiu com o canal citando Boulos. Algum leitor, algum eleitor citou o Boulos no mundo digital. Então, ele vira uma linhazinha daquela. E ele também, além de citar Boulos, a luzinha é qual, hein? É o amarelo, né? Aqui, além de citar Boulos, ele também citou alguma questão relativa à religião. Tá? Algum eleitor aqui citou alguma coisa de ordem ideológica e citou também o Boulos. Então, o que eu consigo ver aqui são correlações, né? Correlações entre mencionar o candidato e mencionar uma temática. E isso é importante durante a campanha, eu vou tentar mostrar agora. Então, o Boulos, nessa rede aqui das 5.000 interações, ele é mencionado 72 vezes por cento. Então, ele é um candidato que, no mundo digital, na pré-campanha de São Paulo, é um candidato popular. E é importante ser popular no digital, né? Assim, eu vou mostrar por que no caso dele não é bom, né? Mas é importante ocupar o espaço digital, porque, embora não seja voto, isso pode criar uma imagem para fora do digital e também para quem está conectado no digital, de que esse candidato é importante. A importância no digital é medida muitas vezes por essa popularidade. Bom, aqui também a gente pode ver mais um dado, cadê? Aqui. Do Ricardo Nunes, atual prefeito, a rede dele é menor, ocupa só 14% do ambiente, e quando citam o Ricardo, citam muito aspectos da infraestrutura de São Paulo, aspectos da campanha do Ricardo, porque está tendo uma disputa lá sobre quem pode ser o vice dele. Aqui é o Kim, e aqui é o perfil, né? Alguns citam meramente o perfil do candidato. Então, é uma rede menos densa, né? A última é a Tabata. Aqui em cima também é uma rede média densa, 7,6% desse ambiente. Ela está muito próximo do termo ideológico e muito próximo do termo apoio, porque foi quando foi lançado esse período aqui, foi lançada o Datena se filiou ao PSDB com a promessa de que pode ser o vice dela, né? Isso já está mudando um pouco lá, mas isso contaminou muito a rede da Tabata, muitos eleitores criticando a Tabata por essa possibilidade, etc. Então, quando a gente faz essa extração dos dados, a gente está contando, a gente está classificando e a gente está lendo também, né? Esses 5.000 aqui passaram por alguma leitura. Então, a inteligência artificial que a gente aplica, ela não é completamente autônoma, ela passa por revisão humana também. No caso, humano aqui. Mas ela não tem autonomia absoluta, né? Porque a gente sabe que há erros. Então, dessa quantificação e depois qualificação, eu consigo entender que a popularidade do Boulos, nesse momento, naquele momento, foi muito negativa para ele. E tem uma explicação, né? Esse período pegou a Semana Santa e houve uma publicação do MST com Jesus crucificado e dizendo bandido bom e bandido morto. E isso, os oponentes ao Boulos fizeram um escarcéu na rede, e aí a importância de ter uma base engajada no mundo digital. É preciso ter base lá, precisa formar uma base, porque eles são seus defensores. Né? Eles são seus defensores, como também podem ser os detratores do seu opositor. A briga digital não pode ser descartada. Eu sei que pode não ser bonita, mas ela não pode ser descartada. Então, dentro desse percentual aqui, dentro desse percentual, o Salles, Ricardo tem um percentual negativo menor, o Salles também, o Kim, etc., e a Tabata. E o Boulos, fundamentalmente por causa dessa crise que ele teve, foi uma crise de comunicação. Ele entrou depois, tentou amenizar, mas tomou muita pancada em razão desse post.
O tema mais comentado, mais falado nas publicações dos leitores é o que a gente classificou de ideológico, que poderia ser também de polarização, né? São posts ou comentários que mencionam Bolsonaro ou Lula, ou esquerda ou direita, ou direitista ou esquerdopata. Não, então são termos fortes que posicionam o leitor em algum lugar do espectro ideológico, esquerda e a direita. Então, naquele momento, está muito polarizada, está muito focada nessa divisão entre esquerda e direita, Lula, Bolsonaro, a pré-campanha em São Paulo. O que, de alguma maneira, aponta algum cenário muito difícil para a candidatura do Boulos ou qualquer candidato que saia associado ao Bolsonaro, que, no caso, parece que vai ser o Ricardo. Bom, então, 3 coisas aqui eu falei que ia ser bem breve. Campanhas eleitorais têm um propósito de informar. Por quê? O eleitor é aquele sujeito que, embora seja racional, ele não acumula todas as informações. Ele precisa ser informado sobre quem é você, o que você pretende, né, quais são os seus propósitos, o que você fez, se eventualmente você estiver concorrendo à reeleição. Mobilizar, a campanha precisa mobilizar o eleitorado, on e offline. Ele precisa reter aqueles que já o admiram, que já estão com vocês, precisa reter esse eleitor, precisa ter mensagens baseadas em dados, com pesquisa para reter, né, o que ele deseja, falar para ele, e reconverter, né, aqueles que estão indecisos, especialmente, são mais fáceis de serem convertidos do que aqueles que já têm uma posição política já estabelecida agora nesse momento de pré-campanha. Tá? Uma outra fala, para uma boa estratégia de campanha, você precisa saber quem é o seu público, o que ele pensa sobre o candidato e sobre o adversário, e quais as aspirações do seu público. Embora ele tenha uma visão retrospectiva, ele está pensando para os próximos 4 anos. Né? Aquela política pública foi entregue, foi concluída, a partir de agora vai ser o quê? Precisa saber quais são as aspirações desse público. E, por último, boas perguntas, para resumir tudo, né? Eu parto sempre de boas perguntas. O questionário, qualquer questionário, seja digital, o qual ou o quant, vai partir da pergunta. Então, o analista, no caso, né, precisa saber qual é a pergunta que você vai fazer. Não é porque o dado está lá que ele serve. É a partir da pergunta que é a qualidade do que você vai ter de análise e para montar a estratégia. Boas perguntas com instrumentos de medição precisos. Instrumento de precisão conta muito. Análise inteligente de dados. Né? Também eu posso extrair dados e não saber interpretar os dados segundo o contexto, segundo as figuras políticas, segundo a correlação de forças daquele município. Auxiliam na produção de mensagens de maior eficiência. Então, o ponto é esse. Né? Preciso produzir uma campanha eleitoral que está trabalhando com comunicação, mas que ela precisa ser o máximo possível eficiente. Campanhas custam caro. Análise de dados a partir de dados, ou uma campanha orientada por dados, pode tornar isso um pouco mais eficiente. É isso. Obrigado.